Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. É sempre bom estarmos aqui, não é? Graças a Deus. Deus é muito bom. Vocês preparem-se, parece que vem para aí uma onda de calor. O Filipe já está atorrado. O Filipe já está atorrado. Deixou-se dormir ao sol, está atorrado. Graças a Deus. Vamos pôr de pé. Esse já não o conheço outra coisa. É assim, irmãos. Eu peço desculpa porque eu cometi uma gafe. E sempre que eu cometo uma gafe, eu nunca fico triste, eu me alegro, porque eu reconheço que não sou perfeito. E então sou um ser humano. É que eu no domingo não alertei os irmãos. O propósito da igreja era nós almoçarmos todos juntos aqui no domingo. Portanto, eu já tive a oportunidade de falar com a maioria dos irmãos para dizer que vamos almoçar aqui. Da mesma forma como sempre fizemos, cada um traz aquilo que tem e aquilo que pode, e se não puder trazer nada, não é por isso que você deixa de vir. Porque nós sabemos que sempre nos juntamos, há sempre comida que sobra, sempre sobra, não é? Sempre sobra. Graças a Deus que sempre sobra. Então, é aproveitar estas oportunidades que temos de estar juntos, isso vai ser muito bom, vai ser muito prazeroso. Amém? Vamos adorar a Deus e vamos criar a expectativa daquilo que Deus tem para nós esta noite. Amém? Graças a Deus. Vocês estão bem? Está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Agora sejam bem-vindos. Vamos adorá-lo, amém? Vamos adorar o Senhor, Ele é digno. Contemplamos tua face e rendemos
aqui como brilho, Pai. Esse é o nosso desejo, Senhor, e desejamos ardentemente que a Tua palavra seja ministrada no nosso coração. E que cada um de nós tenha o coração preparado para a semente, Senhor, que Tu vais lançar dentro de nós esta noite, em nome de Jesus. Senhor, nos sentimos privilegiados por nos teres escolhido para a Tua habitação. Verdadeiramente hoje somos o templo do Teu Espírito. E o altar desse templo é o nosso coração. Espírito Santo de Deus, move-te neste lugar. Dá vida e forma à palavra. Coloca no nosso coração que ela produza fruto e fruto que permaneça. No santo nome de Jesus. Para a Tua glória. Amém? Amém. Vamos sentar, amém? Já agora aproveito para dar um bem-vindo àquela nossa nova irmã em Cristo. Como é o nome da irmã? Carla. Bem-vinda, está bem? Sinta-se à vontade. Graças a Deus. Hoje vamos ter o nosso irmão Rui a ministrar para nós. É motivo de alegria. Não é? Muito bom. Vocês não imaginam, mas é pura realidade. Pode chegar. É pura realidade. Eu vinha a falar com o irmão Barriga e com a irmã Saltina no carro e vinha-lhe a dizer que eu também sinto a necessidade de ouvir. E hoje em dia é tão complicado a gente escolher o que ouvir, não é? Há tanta doutrina, há tanta coisa e que só confunde e baralha a cabeça das pessoas. Por isso é que o estado da igreja está como está, não é? Da igreja, entre aspas. E então é sempre bom, porque sempre aprendemos uns com os outros, certo? Sempre aprendemos uns com os outros, sempre tiramos o devido proveito, estando atentos, há sempre algo que nós possamos aproveitar. Vocês concordam comigo? Amém. Estão os irmãos para a reunião. Eu falo baixinho, mas eu não vou. Antes de mais, boa noite a todos. Boa noite. O senhor parece ter perdido os apontamentos, mas não faz mal. Eu digo os apontamentos, mas não faz mal. A mensagem que eu trago para os irmãos tem andado a mexer comigo já há algum tempo, mas às vezes eu não tenho assim aquela coragem que Deus nos dá para trazer uma mensagem deste ao fim de algum tempo. Já tenho para compartilhar convosco. Isto tem a ver aqui com algumas situações que enfim, por vezes aqui quem prega na igreja, as pessoas que estão aqui, as pessoas que pregam, às vezes passam por este tema, mas não passam de uma forma, não ficam lá, não é? Porque a pregação não é nesse sentido, não ficam lá. Eu vou-vos trazer, ao fim e ao cabo, isto é uma palavra relacionada com a palavra, baseada na palavra. Isto pode começar a fazer um bocado de confusão, mas é isto mesmo que eu vou falar. Eu vou falar acerca da compreensão e do entendimento da palavra bíblica. Não é que eu seja o superior uma matéria, mas isto me alimenta a mim, com certeza, nem que seja para um dos irmãos, já somos todos. Eu já fico contente, graças a Deus. Eu vou começar por dizer que a palavra ou é escrita ou é falada, não há outra forma, pelo menos que eu conheça. Não é? Mas há outras formas de manifestações de Deus, mas a palavra ou é escrita ou é falada. E é a base da comunicação entre Deus e o ser humano. Não há outra alternativa, é assim que é. O que é que acontece é que, por vezes, as pessoas, e às vezes isto é falado aqui na igreja, as pessoas ficam decepcionadas com a palavra, ou ficam frustradas, porque, no fundo, essa frustração e essa situação dessa decepção, uma pessoa sente-se enganada, não é? Em relação aos resultados esperados pela ação de Deus na sua vida, ou isto, no fundo, há aqui duas situações, ou a pessoa não se preocupa muito com isso, ou então porque, digamos, há uma falta de compreensão do significado da palavra escrita. Pessoas, por vezes, não entendem a palavra escrita, e outras vezes a palavra transmitida oralmente para alguns intérpretes, acontece é que o que dizem e que fazem, no fundo,
vendem uma imagem distorcida através de alguns malabarismos, no fundo, interpretativos, que confundem depois as pessoas menos avisadas e menos atentas. E isso já aconteceu aqui na nossa igreja. Isso já aconteceu aqui, não interessa referir isso, mas já aconteceu e o fruto disso é que depois algumas pessoas se chatearam, mas não vamos ver. Porque há pessoas que utilizam a palavra e trabalham com a palavra, são malabaristas. E, aliás, às vezes é aqui falado não de uma forma muito veemente, mas é falado. E é preciso nós estarmos atentos àquilo que nos é transmitido. É preciso levar a sério e descodificar o que está escrito. Tem que se ter em conta o significado. E não só, é preciso ver o contexto em que a palavra está e o momento histórico. Isto pode ser sempre a questão de história. Não é, mas é mesmo assim, porque estou a palavra naquele contexto, naquele momento, tem um significado. Mas depois aquilo transitado por outro lado já não é a mesma coisa. Não sei se me estou a fazer entender para os irmãos, não é? E é preciso atender a isso. Para quê? Para que haja entendimento sobre o que a palavra transmite. Se uma pessoa está a ouvir uma coisa, mas aquilo está desconectado em relação à realidade dos dias de hoje. Não sei se me está a acompanhar, não é? No fundo, é preciso nós sabermos interpretar. E interpretar, não é preciso ter um curso bíblico, como diz o pastor, para interpretar. Não é preciso. No fundo, cada um de nós, desde crianças, interpretamos a vida. Na escola, na igreja, no trabalho, nós interpretamos as coisas. Ou seja, nós percebemos o que está à nossa volta e vemos como é que funciona e interpretamos. Até uma criança interpreta. Não sei se vão levar isto muito ao extremo, mas é assim, a criança, pequenino, sei lá, 2 anos, e se vir uma determinada coisa, fazer de uma determinada maneira, e ele percebe o resultado daquilo, ele começa a interpretar os sinais da vida. Não é? E em relação à palavra é a mesma coisa. Eu não sei se os irmãos não estão a acompanhar. Está certo. Mas se hoje é que sou despedido da igreja. Está certo. É preciso levar isso em conta. Não é? Portanto, se não compreendermos a palavra, se nós não compreendemos a palavra, como é que acreditamos no que a gente não compreende? Explica-me. Eu às vezes fico assim, pensem nisso. Como é que se acredita numa coisa que não se percebe? Vão compreender o que eu estou a dizer? A pessoa até pode dizer, eu creio na palavra de Deus, eu creio em Deus, eu creio na palavra do Senhor. Mas depois, como não entende como é que as coisas funcionam na vida, lembram-se do que eu falei no princípio, as decepções aparecem. Porque na vida depois também acontece que a pessoa vacila porque não sabe o que é que se passa, não é? No fundo, o que é que eu estou aqui a dizer? Como é que se pode acreditar naquilo que não se conhece? Estão a compreender o que eu estou a dizer? Sim. Não é possível. E, portanto, não há hipótese de coisa ir para a frente. Não é? No fundo, basicamente é isso. Porque, no fundo, nós às vezes... Eu não quero ferir as personalidades dos irmãos, mas como é que se consegue ter fé sem perceber as coisas? Ou seja, a mente humana não funciona assim, estão a compreender. Não sei se concordam comigo. A nossa mente não funciona só porque acredita numa coisa que não sabe e que está lá. Não funciona. Estão a compreender o que eu estou a dizer? Não sei se me estão a apanhar, mas a ideia é esta. Portanto, convém sempre a pessoa saber o que é que se passa, porque o nosso cérebro não trabalha assim. E, no fundo, quando a pessoa diz que crê, mas não sabe no que é que crê, é aquela expressão que a pessoa às vezes utiliza. Isto é, falsos discursos, para a gente se enganar aos próprios. Mas isso não é verdade, não tiramos qualquer proveito disso e depois ela passa a ser para E há outra coisa aqui que também convém estudar para quem não leva em mal, mas para quem prega a palavra. Olha, irmãos, convém utilizar palavras simples. Eu, se calhar, também não sou muito simples a falar. Eu se calhar, também digo palavras às vezes que se calhar não são perceptíveis ao contexto. Mas convém utilizar palavras atuais. De que é que serve? Os irmãos, hoje é que vou ser despedido da igreja. De que é que serve? Eu estou aqui a falar em concupiscência da carne, a lascívia, se as pessoas não sabem o que é que estou a dizer. Vocês compreenderam que eu estou a chegar? É preciso traduzir isto para quem também quer falar aqui. É preciso traduzir isto. No fundo, concupiscência, lascívia, eu acho que se calhar toda a gente sabe, se calhar não é que julgo que não. Mas a gente está a falar aqui dos prazeres carnais. Porque senão, assim, qual é a capacidade das pessoas que ouvem, às vezes, se não perceberem as palavras, se o auditório não o acompanha, aquilo que estamos a transmitir é zero. Estão a compreender? Está a compreender que eu estou a dizer? No fundo, o que eu estou a dizer, a pureza da linguagem disso não convém utilizar muito isso. Convém explicar às pessoas como é que as coisas funcionam, mas que seja uma linguagem mais igual.
porque a pureza da linguagem por vezes não destrói ninguém. É muito bonito ouvirmos e dizer aquelas palavras, mas aquilo não funciona. Porque se aqueles a quem nós dirigimos a palavra, isto aqui dentro, ou quando vocês falam para fora, é a mesma coisa. Eu estava a contar à minha mulher, o meu trabalho é telefonar para as pessoas e vender seguros. Eu acho que as pessoas aqui, algumas já sabem. E eu ontem apanhei um pastor reformado. Eu não sabia que existiam pastores reformados. Eu sabia que era um pastor reformado. Ele disse-me que era um pastor reformado. Eu tentei vender o seguro e eles estavam a pegar a palavra. Ao telefone, eu não me posso manifestar no trabalho, porque sabem, eu não posso abrir a boca nesse aspecto, isso não são coisas que a gente possa fazer, senão coisa pode mal. E então, olha, mas desculpa lá que eu faço o gesto, mas ele era blá 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 nos meus ouvidos, não sei o quê, e a minha santidade, não sei o quê, eu sou pastor e vim de Moçambique, não sei o quê, blá 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 blá. E depois, pronto, aquilo ficou por ali, e entretanto, o que é que aconteceu? Eu estou a escrever umas coisas no computador para fechar o contacto, e hoje estou lá, porque ele não desligou a chamada e eu não tenho a chamada desligada. Ele diz, olha, toma, este já levou com a palavra. E é assim que as coisas funcionam. É assim, toma, já levaste com a palavra. Quem é? Para já eu nunca tive ninguém que levar-me com a nunca tive ninguém. Aquilo é tudo muita santidade. O homem era cheio de santidade, eu não conheço os negócios, se calhar até tem santidade quando eu digo. Mas aquilo não, eu penso a seguir, porque ele dizia que não correspondia. E às vezes é o que acontece, porque se diz que não corresponde e a coisa não funciona. Hoje é que eu vou ser despedido. As palavras têm a ver. Não, aqui não há despedimentos. Agora vou dar aqui um saltinho para não vir assim incidir muito sobre isto. Às vezes até nisto. Eu também tenho procurado também para saber, porque eu também gosto de saber as coisas. Até mesmo a palavra que nós aqui às vezes utilizamos muito, exultar. Vamos exultar os irmãos. O exultar tem dois significados. Ou é para repreender, ou é para animar. Mas é que a palavra exultar quer mesmo dizer estas duas coisas. Depende do contexto. E quando nós hoje vamos exultar os irmãos, que vamos estar a nos irmãos, entre aspas, ou vamos animar os irmãos? O que é que vamos fazer? Certo? É preciso perceber o que é que se está a dizer. Mas pronto, vamos passar à frente, isto é que se em relação à própria palavra na Bíblia, o que é que acontece? Nós, se calhar vocês sabem isto, eu é que não sabia, por isso é que eu trago isto para comunicar com vocês, pelo menos a minha ignorância. É assim, a Bíblia é composta por vários livros, isto a gente sabe. Mas os géneros literários não são iguais. Nós temos, eu aliás, de um toque nisto ao pastor, nós temos o Antigo Testamento, tem lá, é chamado de narrativa histórica, que são textos de narração histórica. Certo? É preciso perceber que são textos de narração histórica. Depois temos, a gente gosta muito dos salmos e dos provérbios, cada um é como chama Paulo, tira o provérbio e tira o vinho, mas é poesia, aquilo é poesia que está na Bíblia. E o que acontece é que aquilo está, eu não quero dizer uma palavra muito dura, mas aquilo está cheio, ou está impregnado de linguagem figurativa. Aquilo é muito bonito, a gente diz, eu vou com os verdes pastos, não sei o quê, não sei quanto. Na vida não é esses verdes pastos, as coisas são diferentes. Portanto, é preciso ver os textos. E, por outro lado, depois temos as epístolas, são textos argumentativos, aí sim com fundamento. Digo eu, enfim, é a minha opinião. Mas penso que assim é. Convém ler sempre a palavra, como se fosse a primeira vez, porque nós às vezes estamos a ler a palavra e aquilo parece que pronto, já está, e aquilo é assim. Não é sempre assim, é preciso ler e é preciso questionar o que lá está, para nós percebermos o que lá está. Isto volta outra vez para trás, é preciso entender. E há que ter cuidado com o texto fora do contexto. Eu gosto, desculpa-me, eu tenho que falar nisto. Às vezes aqui isso acontece. Estou sentado, estou a ouvir aqui aos domingos e à sexta, e às vezes o texto está fora do contexto. Aquilo adapta-se, compreende o que eu estou a dizer, mas o significado não é o mesmo. E claro, depois aquilo, enfim, a pessoa ouve aquilo, fica, mas não tem aquela força. A palavra tem força, irmãos. A palavra é dinâmica, a palavra é criativa, a palavra é a razão de tudo, como eu já vos vou explicar. Portanto, é a força que move o mundo. Ao fim e ao cabo, o mundo foi criado pela palavra, vocês sabem isso. E é preciso perceber esse tipo de coisas, e quando estamos a ouvir, é preciso perceber esse tipo de coisas também. Vamos abrir aqui, para o facto de falar ainda não li. Vamos abrir aqui em Filipenses. Para ver o que eu estou a dizer. Filipenses 4, mas o senhor o que é que lá está? Bom, o senhor o que é que lá está? 4:13. Toda a gente conhece isto, estamos fartos de ler isto. Estamos fartos de ler isto, de ver para trás e para a frente.
estou cansado. 4 vezes. Exato. O que é que diz aqui? Toda a gente conhece isto, a gente sabe isto. Posso todas as coisas. Isto é um exemplo do que eu estou a dizer. Posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Não é? Mas posso todas as coisas como, quando e onde. E é isso que é preciso. Não é só a gente dizer posso todas as coisas, é preciso perceber o que está por trás. E vocês já sabem o que é que está lá por trás. Posso todas as coisas, mas é naquelas situações. E muitas delas são adversas. E por vezes as pessoas possam, quando lá caem, não podem todas as coisas, não é bem assim, depois não podemos. Eu também já passei por isso, não. Mas em que a coisa vacilou, porque também não posso todas as coisas, estou a aprender a poder todas as coisas, não é? Portanto, é preciso ter cuidado com o texto fora do contexto, que é o que eu estou a dizer. Portanto, não vamos retirar isso ou utilizar isso para comunicar isso dessa forma. Por mais que se destaque um texto ou um versículo, a verdade é esta, ele nunca deixa de fazer parte de um todo maior. Por muito pequeno, está lá inserir é ali que se tem que olhar para aquilo, tem que se olhar para o todo, não é só para aquele bocadinho. Enfim, é trazer apenas uma simples frase, como é que se chama? Os chavões da Bíblia. Eu quando entrei aqui na igreja, irmãos, eu já estou aqui há quantos anos, não há muitos, mas estou aqui há 6 anos, 7 anos, bem. Uma das coisas que eu me percebi aqui, eu vim de fora, uma pessoa que veio de fora, nunca tinha vindo à igreja, eu havia aqui muitos chavões. E quando entrei isso, eu pensei, professor, ele me chamou para falar comigo, era aqui novo, chamou para falar comigo. Eu disse, está aqui muito. O que eu noto aqui é que há muitos chavões, as pessoas dizem muitas coisas, mas se calhar aquilo não é só chavões dizer, eu posso este exemplo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas depois a seguir a pessoa está aqui e diz, como pode todas as coisas todas? Está com os braços com ela, se sai tudo incluído, não é bem assim, as coisas têm que ser vistas dentro do contexto. Eu vou dar aqui um exemplo básico, aqui é um exemplo, eu vou exagerar, mas vou exagerar muito na comunicação da mensagem para vocês, mas é que isto às vezes é como dizia ali a sobrinha ali da parte da Cristina. Não é preciso explicar tanto ruído, dizia ela, eu explicava as coisas muitas vezes, mas explicar às vezes tem que ser assim. Venham comigo, venham lá um saltinho, vamos andar atrás, com o Velho Testamento, venham lá, Salmos 14.1. Já lá estão, irmãos, no 14.1. Nos Salmos. Salmos que é muito, desculpa. Salmos 14. Eu vou exagerar, não vou dizer. Atenção, eu vou dizer isto antecipadamente. Já lá estão. Diz assim, isto é a opção do o texto, o título é a opção do homem, sua redenção provém dele, o salmo de David, para o cantor morto, não é? E diz assim, disse o Néscio no seu coração. E vocês conhecem o Néscio, é um personagem muito antigo, isto vem do tempo líquido, isto é um personagem já muito antigo, não é? O Néscio, e continua, a geração dele vem para aí fora, até aos dias de hoje, não é? O que é que diz? Não há Deus. Portanto, nós olhamos assim, não há Deus. Esta afirmação assim, dita, está aqui escrito na Bíblia, não há Deus, está aqui escrito também. Isto é assim, nós até podemos negar a existência de Deus, baseando nisto. Estou a exagerar, atenção, mas é para compreender o que eu quero dizer. É que está aqui escrito, vocês, alguém que não tenha escrito aqui, não há Deus na Bíblia. Toda a gente tem lá escrito, não há Deus, certo? Portanto, uma coisa, até se pode fazer a negação de Deus através disto, mas quem é o Néscio? Vocês conhecem o Néscio? Conhecem? Eu vou-vos apresentar. O Néscio é o tolo, é o tonto, é o ignorante. Portanto, é preciso perceber o contexto do que está aqui escrito. Não há Deus, segundo a interpretação do Néscio. Vocês estão a compreender o que estou a dizer? No fundo é isto. Quando lemos as coisas tem que ser assim. Eu vou exagerar um pouco disso, mas é para nós irmos compreender. É assim. O conceito de fé, e eu creio que assim é. Se não for, vou aprender. O conceito de fé não implica o aspecto da obediência, e a palavra obediência mexe comigo, no sentido que eu não obedeço, eu submeto, mas cada um interpreta como quiser, o aspecto da obediência diante da proclamação da palavra. Convém evitar o mal-entendido, que até seria a simples aceitação, digamos assim, obediente e cega de doutrinas. Por isso é que as pessoas são levadas, como é que eu seria? Em ventos de doutrina, é assim que se chama. As pessoas são levadas na história do bandido, passa a expressão entre aspas. Porquê?
porque estão só a ouvir e o facto de haver a proclamação da palavra não significa que aquilo esteja a ser dito, esteja certo. Compreendem? Não sei se os irmãos concordam comigo. Se não concordam, lá. Não concordo. Eu vou-vos falar acerca também da fé e da razão, porque isto envolve estas duas coisas que estamos aqui a falar. A palavra faz com que origine o crescimento da fé, mas é preciso ter razão. Quando nós lemos a Bíblia, ou estudamos a Bíblia, o que é que nós desenvolvemos? Entre aspas, discussões sobre a Bíblia. E procuramos fazer o quê? Compreender os ensinamentos que se aplicam à nossa vida, certo? Procuramos compreender. E assim é. Portanto, tentamos compreender racionalidade, razão, no que queremos. A fé. Certo? Certo? A razão não gera a fé. Não é a razão que gera a fé. Mas a nossa fé não é irracional. Certo? Estão a compreender? Não sei o que estou a dizer. Estão a compreender. Venham comigo, para compreender o que eu estou a dizer melhor ainda, venham comigo a Marcos 2. Venham comigo a Marcos 2. Vamos para ler isto, mas um certo exemplo, é um exemplo perfeito para isto. Hoje eu tive que mudar um bocadinho mais. Não tinha essa frente. Marcos 2. Já lá estão? Todos nós conhecemos esta passagem, para ali para frente, eles levavam o paralítico numa... Não vou ler isto tudo, eles levavam o paralítico numa padiola e desciam um telhado, como vocês já sabem. E, entretanto, no meio daquilo tudo, quando ele desceu, diz assim, por exemplo, começando a ler aqui, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Certo? Aqui diz. Certo? Ele disse isto perante aqueles que lá estavam. Estão-me a acompanhar, não estão a acompanhar, certo? É assim. Jesus até podia convencer alguns dos que lá estavam, até podia, neste momento, preciso que ele disse: perdoados estão os teus pecados. Convencer alguns que houve ali uma ocorrência, sei lá, uma atividade real que tivesse acontecido aonde? No mundo invisível espiritual. Vocês estão a acompanhar? Sim. Até podia haver alguns que acreditassem nisso. Mas certamente Jesus sabia isso. E tanto que os outros havia lá uns que começaram a arrazoar e a travar-se de razões uns com os outros. E, acho que é assim que acontece. Deixem-me lá ver, porque não está é assim. No 8. Jesus, conhecendo logo em seu espírito, e assim arrazoava entre si, lhes disse: porque arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta e toma o teu leite e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo: levanta, toma o teu leite e vai para a tua casa. O que é que ele fez? Olha, mas o que é que ele fez? Ele apelou, foi à racionalidade dos que lá estavam. Ele disse: então, ok, tudo bem, então perdoar pecados, vocês não veem nada. Então não acreditam no que eu estou a dizer. Mas se eu curar o paralítico, vocês já veem. E repare, o que é que ele fez? Ele apelou à racionalidade. Portanto, é isso que tem que acontecer. Não sei se me estou a fazer entender. Ele deu-lhes uma razão para saberem que ele tinha a autoridade de Deus para fazer aquilo e para perdoar pecados. Compreendem? Certo? Concordam comigo? Sim, concordo. Portanto, tem que haver compreensão para haver interiorização da palavra. Claro. E a Bíblia dá exemplos disto. Exemplos diretos. Isto são exemplos diretos. Ok? Eu mais um bocadinho de água, porque isto está ficando seco. Irmãos, é assim, como eu estava a dizer, tem que haver uma interiorização da palavra para a coisa funcionar. A palavra é interiorizada de que forma? Pela nossa conceptualidade das coisas. Neste caso, a conceptualidade humana ou a compreensão humana. E aqui, não como uma palavra sobre Deus. A palavra não é uma palavra sobre Deus, mas tem que ser como uma palavra proveniente de Deus. E isto muda tudo. E assim produz os resultados. Se for assim, produz os resultados, fica no coração e muda os valores das pessoas, que é isso que no fundo faz uma transformação. Parece que aqui nós somos a igreja da transformação, mas tem que haver mesmo transformação, senão não funciona de outra maneira. E é assim. É através desta palavra proveniente dele, através da qual
ele também se revela. No fundo, ele revela-se a nós através da história, onde se relatam as suas ações, e no fundo, Jesus Cristo, no fundo, é a palavra final de Deus e é a sua última revelação. Portanto, a partir daí, ok? Amém? Não há mais. A encarnação da palavra de Deus em Jesus abre acesso pleno a Deus, é por aí que nós temos acesso. Quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Certo? É assim, portanto, continuando aqui. A autorrevelação de Deus nos testemunhos bíblicos também é uma coisa que acontece. Nem sempre, eu chamo-lhe aqui, nem sempre é direto, no sentido, no sentido de uma aparição divina. Não é? Não funciona assim. Os testemunhos não é uma aparição divina. Mas é sempre do tipo indireto. É produzida pelo meio dos atos históricos de Deus. Portanto, a palavra não oferece uma análise autodescritiva de Deus, mas é uma palavra que não retorna à vazia. Certo? Não retorna à vazia. Portanto, ela nos remete a palavra ao que Deus faz e ao que nós experimentamos como a ação dele. Estão a compreender? E assim é que a palavra funciona. Tem que ser assim. A autorrevelação de Deus atinge, já sabemos, o fim em Jesus Cristo, que se torna o quê? Para mim, assim é, torna-se a ferramenta interpretativa, estamos a falar de interpretação, para todos os nossos encontros presentes com a palavra de Deus. Tem que existir, tem que haver uma compreensão objetiva da palavra. Compreendem? Mas não há outra forma. Eu tenho aqui uma coisa que tira, eu sinto enquadrado aqui no que eu tenho vindo a comunicar. E isto tem a ver com o seguinte, é assim. E não sei se conhecem, se calhar vou falar, com certeza conhecem, as pessoas sabem, e o Paulo também sabe. Estas igrejas, a igreja onde nós estamos, a congregação onde nós temos, isto tem origem, isto vem muito de trás. Isto chamava-se os protestantes, ou aqueles que protestaram contra a igreja romana. Né? Vocês sabem isto, não quero dar uma lição de história, mas sabem isto. E houve homens como Lutero, por exemplo, e como Calvino, foram os que deram origem a isso. E Lutero diz uma coisa, diz o seguinte, eleições de explotação, no fundo é assim, o que quer que comunique a Cristo é verdadeiro e aceitável. O que quer que não ensina Cristo não é apostólico, ainda que fosse o Pedro ou o Paulo a comunicar. Vão compreender? Portanto, ou é ensinar. Por outro lado, o que prega Cristo é apostólico, ainda que fosse o Judas, o Anás, ou o Pilatos, ou o Herodes, o Díbalo. Ou seja, a palavra em si, não, às vezes dizem que o pastor tem que ter gravata, não olhem para a aparência, olhem para o que se diz. Mas mesmo assim, não olhem para a aparência, olhem para o que se diz, mas estejam com atenção ao que se diz. Porque às vezes podia estar, desculpa lá, levar isto às vezes ao exagero, podia estar aqui o maior badinho em cima daqui, mas se ele estivesse a pregar a Cristo e a fazer uma pregação espetacular, why not? Why not? Interessa é aquilo que nós aprendemos, compreendem? No fundo é isto, eu concordo com o que ele dizia, é verdade. Qualquer representação da palavra de Deus, isto pelo seguinte, deve ser julgada e avaliada comparando com Jesus Cristo. Certo? No fundo é como eu já disse, é a ferramenta interpretativa. Nós temos que passar a olhar para as coisas desta forma. Porque no fundo o caráter final de Jesus como história reveladora ou verbal de Deus é indicado. Vamos aqui, venham a Hebreus 1.1. Está logo no princípio. É muito pequenino. Já lá estão? Mas são esses medos. Agora o serviço anteriormente, não é? Hebreus 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Okay? Portanto, no fundo é aquilo que eu estava a dizer. Isto é um dos três bíblicas. Isto tem a ver aqui. O título é este: Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos. Certo? Isto não convém, é tal história, não convém retirar a coisa do contexto, que é para percebermos o que é que estamos a falar. Nas palavras e ações de Jesus, Deus reflete. Isso nós sabemos, ele reflete Deus. Mas também às vezes, mesmo no Novo Testamento, nas passagens bíblicas, eu creio que assim, para compreender às vezes também o próprio Jesus, não podemos pôr de parte, irmãos. Não nos esqueçamos de uma coisa. Ele era judeu, portanto, no fundo, ele tinha aquela cultura dos judeus. Ele tinha, digamos, tinha um background judaico, ou seja, ele tinha o meio social e o meio cultural onde ele surgiu, foi do meio judaico, certo? É preciso às vezes também entender aquilo que ele está a dizer naquele tempo. Isto não é literalmente, por vezes, transportado para os nossos dias. Não sei se concordam comigo, certo?
E há coisas aqui na Bíblia que eu entendo que assim não deve ser, porque senão escolhi com os nossos valores, à luz da Bíblia. Às vezes há coisas que têm que ser interpretadas de outra forma. Ao falarmos da palavra de Deus, temos que perceber a origem, também é importante saber isso. Pode não ser claro com isso, mas é importante saber a origem e o uso bíblico da expressão palavra. Porque a palavra está aqui escrita, está aqui muitas vezes na Bíblia, a palavra também está aqui diferenciada. Eu sentar aqui com ações de história ou com lições de história, nos escritos bíblicos, mas isto é importante, nós pelo menos temos uma noção. Surgem 3 termos para designar a palavra. E isto também é assim. No hebraico, eles diziam que era dabar. Isto está nos escritos, o que eu estou a dizer estava nos escritos bíblicos. No grego, isto depois é feita a tradução, é logos e rema. E há uma compilação que é a Septuaginta, certo? No fundo, aquilo, a história é mais ou menos, acho que foi na Alexandria, que o rei lá do sítio queria traduzir os escritos antigos, estou a falar dos escritos antigos, e ele arranjou 70 fulanos diferentes, os supra-sumos da matéria, os doutores da altura, e meteu-os em sítios diferentes para eles traduzirem. Para quê? Para ter a certeza que a tradução batia a volta que a perdigota, para não haver ali desenquadramento daquilo que se traduzia. E no grego, no fundo, a palavra logos e rema significa a palavra, né? Mas estas expressões significam a palavra. E isto, no fundo, é assim. Logos, o que é que significa? A razão do mundo, a lei do mundo, o princípio do mundo. Estamos a falar de Gênesis. Não compreendeu o que eu estou a dizer? Estamos a falar de Gênesis. E é isso que é preciso saber. A palavra no Antigo Testamento, que era lavar, tem aqui uma palavra que veio a mim. Eles diziam muito, a palavra do Senhor que veio a mim, não sei o quê. Eles não tinham palavra, a palavra vinha a eles. É diferente. É diferente dos dias de hoje. Tem muita relevância, mas é teológica na profecia antiga. E agora vamos ver, eu acompanho a palavra, mas no Antigo Testamento. E a palavra no Antigo Testamento estavam os profetas, certo? Mas ninguém tinha a palavra, naquela altura eram os profetas. E é assim, o profeta não fala por ele próprio. Nós estamos a ler a Bíblia, o profeta não fala, é o Espírito, eles dizem assim, se vocês forem ver, eu tenho aqui alguns, não é preciso estar a ver isto é exaustivo. Se forem ver, a 2 de Samuel, por exemplo, é um exemplo. O Espírito do Senhor que veio até mim, portanto, é sempre assim que acontecia. A recepção da palavra de Deus era através de um profeta, era um acontecimento operado pelo Espírito do profeta. Compreende? No Antigo Testamento, a ligação ou a conexão entre o Espírito e a palavra não é a mesma coisa, não é tão evidente quanto no Novo Testamento. As coisas são diferentes. Não sei se concordam comigo, mas são totalmente diferentes. Se andarmos mais para trás, isto no início, a revelação através da palavra ocorria através de sinais, em que a palavra era expressa. E nós já lemos aqui. E eu, quando li, eu também fiquei ali um bocadinho a olhar para aqui. Os oráculos de Balaão, vocês lembram-se disso? Conhecem? Já pensámos lá, isto está em Números, se vocês foram em Números 24:2, está lá. E isto, no fundo, os oráculos eram a resposta de Deus às perguntas que eram feitas. Certo? Mas estas profecias não eram muito diretas, isto às vezes era ambíguo. Isto às vezes não era assim tão direto, havia uma certa ambiguidade. E andando, uma vez com a palavra, no Velho Testamento, nos escritos dos profetas, encontramos sempre aquelas aberturas. Sei lá, Oseias, Miqueias, é assim, a palavra de Deus que veio a mim. Compreendem? Mas eles não tinham a palavra de Deus, a palavra de Deus vinha a eles. E eles depois canalizavam aquilo, mas vezes, enfim, direito, às vezes não era lá de direito. O Isaías deu-lhe aqui uma mudança, era, como é que ele dizia, a palavra de Isaías, fomos ver Isaías 2, isto tem alguns exemplos. Mas então é preciso ir lá. A palavra que Isaías, o filho de Amós, viu a respeito de Judá. Portanto, era assim que a palavra entrava no fundo para o povo de Israel. Isto era só dirigido ao povo de Israel, certo? Isto não é para os nossos tempos. E se nós observarmos também, há uma ligação muito direta entre a palavra e aquilo que eles designavam que era a Torá ou a lei. E hoje em dia isto para nós não funciona assim. Embora a palavra, ao mesmo tempo, é uma lei para nós. Há uma forma diferente. E é preciso perceber quando nós damos uma coisa, damos outra. Por isso é que estou a tentar ajudar-vos. Não sei se isto é muito exaustivo, o que eu estou a transmitir, se é muita informação, mas convém assim. Porque eles até diziam, ouçam, acho que é Isaías que diz, ouçam a palavra lá está, Tabar, que era em hebraico era assim, ouçam a palavra do Senhor, vocês, povo de Sodoma, é assim, prestem ouvidos ao ensinamento, estamos a falar da Torá, ouçam a palavra e prestem ouvidos à lei do nosso Deus, do monte, é assim que lá está escrito, vocês podem ver, não interessa. E há uma mudança depois, em Jeremias a lei pertence ao sacerdote, isto a palavra vai mudando, a palavra continua a ser lei e continua a ser a palavra. E é em Jeremias que a lei pertence ao sacerdote e a palavra pertence ao profeta.
E Jeremias é um profeta engraçado, que tem aqui umas coisas diferentes do habitual. A lei para ele já está presente na forma escrita e ele até observa uma coisa. Isto é importante. A falsa pena dos escribas, a lei era passada, a falsa pena dos escribas, a converter uma mentira. Portanto, isto significa o quê? Isto Má tradução. era traduzido de uma forma que dava jeito, manipulado. E, portanto, a manipulação da palavra já não é só de agora, não é só aqui nas igrejas de hoje. Nós às vezes temos que perceber isso. Isso já aconteceu naqueles tempos. E há uma coisa também, Jeremias distingue aqui a profecia e o profeta que proclama a palavra de Deus. E isto também é importante, porque às vezes, enfim, eu fui isto porque queria-se falar aqui, que é um fulano que profetiza nos dias de hoje, um pastor qualquer que é profeta. Quer dizer, tudo bem, não sei. Mas é assim, o profeta tem um sonho, né? Conte-o como sonho, é o que diz a Bíblia. Mas o que tem a minha palavra, diz Deus, fala a minha palavra fielmente. Não sei se estão a perceber. Porque no fundo é o que diz, se formos ler aqui. Leiam lá Jeremias 23, nós temos aqui uma ideia. Só para termos aqui. Diz assim, eu vou ler para vocês, o profeta que tem um sonho conta o sonho, e aquele em que está a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. O que é que tem a palha com o trigo, diz o Senhor? Não é a minha palavra como o fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a feira. Portanto, no fundo é assim, diz assim o que tem a palha... 28. Peço desculpa, 28 e 29. Mas é o que eu estou aqui a dizer. Diz assim, o que é que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Irmãos, há uma diferença entre profecia normal, que também se pode revelar a verdade, não é? E a proclamação da palavra de Deus é diferente. Esta, no fundo, é uma força irresistível, é como o fogo em que a palha é consumida. É o que diz a Bíblia, é verdade. Ou como um martelo que quebra a rocha. Irmãos, é assim. A palavra tem que ser entendida, porque senão, o que é que a palavra é? Traduzida, pegando aqui nisto, enquadrando aqui. É palha, e não é trigo. É assim, o trigo alimenta, a palha não alimenta ninguém. Certo? O trigo alimenta, a palha não alimenta ninguém. Se faz sentido a palavra, estamos sempre a falar da palavra, não se perde. Eu estou aqui a falar, não se perde. Se faz sentido e é percebida, ela opera e ela não voltará vazia. Sendo que é realmente a palavra. Portanto, é o tal martelo. Porque a palavra, quando é interiorizada e cá está, ela vai bater connosco. Estão a compreender? É o tal martelo que nos apanha. Portanto, no fundo, é o trabalho e parte a pedra dos nossos corações. Certo? É assim que funciona. A palavra, ao fim e ao cabo, é uma força, é uma energia e é a autorrevelação de Deus. E, no fundo, também se realiza em acontecimentos. E depois, no Velho Testamento, temos aquela história de seca-se a erva, e vocês já conhecem essa passagem. Portanto, a palavra é um agente. Isto para definir também a palavra, estamos a definir como é que ela tem que ser vista e o que é que ela significa ao mesmo tempo. Ela é um agente poderoso, que trará sempre resultados com a mesma segurança que as forças da natureza. Se for a Isaías 55:10, diz lá, cai a chuva, rega a terra. Vocês lembram-se disso, não lembram-se? Não é preciso estar a ler isto. A palavra é a mesma coisa. Se cá fica, ela funciona, ela faz aquilo que tem a fazer, mas tem que ser percebida para funcionar, senão de outra forma não funciona. Deixa-me lá respirar um bocadinho. Mas fala lá comigo, a sério. O que eu estou a transmitir, até para eu descansar aqui no coração, o que eu estou a transmitir é perceptível, o que eu estou a dizer. É? Não sei. Acho que isso tem. Vai para a cara dos irmãos, como as pessoas estão a virar para a cara dos irmãos, fica assim um bocado. Eles costumam dizer, estamos atentos. É verdade, é isso. Pelo menos não quero dizer, pelo menos que sirva para dois, já são para um, já são os dois. Mas, no fundo, a palavra é o poder divino, realiza criativamente a obra de Deus. E é verdade, a palavra é o que cria tudo a obra de Deus na terra. Executa também a vontade de Deus, ao fim e ao cabo sabemos a vontade de Deus e faz o que se pode fazer como nós sabemos. Ela revela a vontade. Isto estamos a falar no Antigo Testamento, estamos aqui a falar no Antigo Testamento. Mas esta situação aqui aplica só à palavra profética e à palavra da lei. A lei e a palavra de Deus é subjacente, é sempre a aliança que eles fizeram, a aliança divina. Lembram-se, está lá em Êxodo, está lá aquilo descrito, tudo, mas só diz respeito ao povo de Israel. A
Só diz respeito ao povo de Israel. Não. Nós podemos tirar partido do que lá está, utilizando Jesus Cristo, sigam o meu raciocínio, utilizando como uma ferramenta interpretativa daquilo que lá está. Compreendam onde é que eu quero chegar. Não é pegar no carro que está aqui no Velho Testamento. Se fossem comigo aqui, não vamos lá. Se fossem comigo aqui num sítio, que uma vez falou assim, pastor, nós fomos em Deuteronômio, no fundo, é a segunda versão da Constituição que estava nas chamemos assim. É a segunda versão da Deuteronômio. E o que é que acontece? Há uma passagem que diz assim, aquilo, tem lá um título, aquilo era as leis que organizavam o povo, as leis de Deus. Está na Bíblia, está na Bíblia. O que é que lá diz? Se tivesse um filho rebelde, falando nos nossos dias de hoje, se tivesse um filho que não te obedece, anda nos copos, anda nas noitadas, aparece à esquerda, levas o gajo ali ao meio deles, desculpa-me ao gajo, levas o gajo ali ao meio do povo e o povo pega em galhaus e vai apedrejar o gajo, até o matar. Está escrito na Bíblia, ainda tem lá. Vocês querem lá ver? O resto vocês querem que eu te diga. Exatamente, a mulher que foi apanhada não sei o que, já até a morte. Há de perceber. Temos o que é que Jesus fez. Aí está a dizer. A ferramenta, nós temos que olhar é para Jesus o que é que fez. A mesma coisa. É preciso ter cuidado quando se lê. O Velho Testamento, ou o Novo Testamento é a mesma coisa. Tem que se olhar para as coisas, mas tem que se pegar na tal ferramenta. Tem que se pegar no... É como se fosse ali. Como é que eu ia dizer? É o padrão para medir tudo. É Jesus Cristo. É o meu creio assim. É o padrão para medir tudo. Portanto, senão, isto seria muito complicado. Ainda há muita gente, por aquilo que dizem, é que eu não conheço outra igreja senão a nossa. Eu não disse mais que uma igreja, só conheço esta. Mas é o que dizem outras igrejas, que se pregam muito o Velho Testamento e prendem as pessoas através da palavra, manipulando a coisa, não é? E isto não é bom para ninguém, é bom para eles. Não é bom para ninguém, não é para o povo, é para eles. É assim, porque também no Velho Testamento, o que é que a gente olha para a palavra e o que é que lá diz? A palavra é um agente, a palavra continua a ser um agente vigoroso, como é hoje, no fundo, mas é para o povo israelita, tem uma função para eles, é promessa e ameaça. Tanto que havia lá, eu não tenho aqui referências a isso, mas a palavra em que Deus ordena não é pronunciada numa terra distante, diz lá em Deuteronômio também, senão, aquilo é só para eles, basicamente é para eles. E no fundo aquilo era Deus acusava e a palavra lá é Deus acusa e condena, bem como promete e liberta. Diz assim, seguir os meus passos, são libertos, os safos da guerra com os não sei quantos, aquilo era um bocado disso, percebem? A palavra funciona assim. A palavra é ativa, tem poder e afeta a vida do povo e comunica a vontade de Deus, não só para o indivíduo ou nações, mas também para a natureza. E isto é uma verdade, nós temos que ter, a palavra também tem o poder de alterar a natureza e mexer que serve. Temos vários exemplos bíblicos com isso. Aliás, a própria palavra tem o poder de criar um mundo, criar e manter. Gênesis é um exemplo disso. Não sei se nos estão a acompanhar em relação à palavra. E no fundo, fazendo aqui um resumo, no fundo a palavra de Deus cria, dirige e mantém o mundo, dirige as forças da natureza para o fim decretado e guiar a história. Isto é uma referência que eu estou aqui a dizer escrita, mas é assim. Mas é de acordo sempre com a sua vontade, tendo isso sempre em função. Ela pronunciou o juízo e anunciou o perdão. E esta compreensão da palavra continua no Novo Testamento. Mas esta compreensão da palavra no Novo Testamento continua de uma forma diferente. Eu estou a abreviar isto, estou a avançar isto. Estou a adiantar um bocadinho. Sabendo nós que Jesus Cristo é a palavra final. No Novo Testamento existe um enfatizar do ouvir que pressupõe um falar precedente. Já percebemos que a palavra no Velho Testamento era através do profeta, aquilo era lei, acusava, prometia e baseava só para um povo, não era para nós. Baseava só para um povo. No entanto, nós podemos tirar partido daquilo que estava escrito. Podemos tirar partido. No Novo Testamento existe um enfatizar muito do ouvir que pressupõe um falar precedente e Jesus proclama a palavra e exige que o povo ouça. Aquelas expressões que ele utiliza aqui na verdade, para chamar a atenção. Ele funciona assim. A obra e a palavra funcionam juntos. A palavra é operante e ativo. Em Jesus a palavra é acompanhada de prova. Ela altera a realidade e assim apela à tal racionalidade que estamos a falar desde o princípio. Lembram-se? Lembram-se quando vimos Marcos 2, perdoa pecados, efetua a cura. Perdoar pecados só não chegaram. Eles não percebiam. Tinha que haver qualquer coisa para apelar à racionalidade, certo?
No fundo era o que Jesus... É assim que Jesus baseia a missão toda dele. É isto. Amém. Deus diz, olha, isto agora é assim. Então agora faça assim, para vocês verem como é que é. Eu estou a querer dar exemplos, não tenho exemplos, mas é assim que funcionava. Mesmo no Novo Testamento, às vezes há aquela... Fazem alguma... Lembram-se da pregação do pastor de Dorme? Onde é que foi? Domingo. Não foi no outro domingo. Foi bom. Ele falava da... Por causa ele falava na história da viúva. Aquilo era... A viúva de Naim. Lucas 7. Ocasionalmente eles chamaram a Jesus profeta. Este é profeta. Acho que... É melhor ir lá. Dê-me lá um saltinho em Lucas 7. Sete, 11. 11, 17. Depois daquele acontecimento todos, depois acho que com o esquife, tal, e pronto, não sei, digo, levanta-te, não sei, tudo bem. Diz assim, 16, e de todos se apoderou o temor e glorificavam Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Isto era o entendimento que eles tinham depois. Um grande profeta, para eles, no fundo, era assim que eles, ocasionalmente, não era sempre, mas eles chamavam justo profeta. Não é? Mas eu... 7:11. É o 16, lê o 16. É onde diz que eles achavam que se tinha levantado um profeta no meio do povo, que era Jesus. Mas Jesus nunca refere à palavra de Deus ou uma palavra que lhe tenha sido dada para revelar como era no Antigo Testamento. É totalmente diferente. Alguém que ensinava, digo eu, e pregava tanto como Jesus, é natural que se concluísse que ele tinha uma palavra especial de Deus, não é? É o que se pensava. Mas se nós formos, não é preciso ir lá, mas no batismo de Jesus Cristo, quando ele é batizado, ele não é, uma expressão que o pastor diz muito, ele não é comissionado para o ministério da palavra, mas é atribuído o quê? Ser o Filho de Deus. Amém? Ele não está comissionado para a palavra, ele é o Filho de Deus. Certo? Mateus 11:27 diz assim. Vamos lá aqui, Mateus 11:27. 11:27. Eu estava a dizer anteriormente que no batismo ele foi-lhe atribuído ser filho de Deus. E diz assim Mateus 27. Isto vem nas 3 cidades impertinentes. Ele vem aqui do jugo, vem a seguir, vem do jugo de Jesus. E ele diz assim em Mateus 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Portanto, todas as coisas me foram entregues. Portanto, no fundo, isto não é ele ser comissionado para a palavra. Ele tem uma íntima relação com Deus e não de Deus para o profeta. Certo? Isto é perfeitamente perceptível. Irmãos, Jesus não traz uma palavra de Deus. Ele traz a palavra toda e o Deus total. Ele é. Ok? Ele é tudo, ele é a palavra e ele é a totalidade de Deus. Ele não diz aos ouvintes, eu escrevo aos ouvintes, mas eu vou ter que dizer isto para vocês, aos ouvintes, ao povo, pronto, ele diz ao povo que Deus age, como é que Deus age, mas ele diz sim, é que Deus age como ele mesmo, certo? Ele diz isso. Lembra-se, não é preciso, se não andamos aqui a saltar, uma ovelha perdida, lembra-se da ovelha dracma. Portanto, ele está a dizer como é que Deus opera. Qual é a preocupação de Deus? É pelos pecadores e pelos perdidos. Certo? Portanto, é isso. A identificação de Jesus e Deus pode ser vista, por exemplo, naqueles termos que ele utiliza. Ego eimi, não é? Isto é a língua dele. Eu sou. É o que ele está a dizer. E há. Isto é utilizado por Jesus. Estes termos são utilizados. A identificação de Jesus com a palavra e com Deus. Depois, mesmo depois de ele partir, continua na primeira comunidade
comunidade cristã surge a consciência, e nós lemos depois a informe dos Atos, etc., surge a consciência de proclamar a palavra, significa proclamar o quê? O que é que aconteceu na pessoa de Jesus, certo? Ora, e é o que lá está. E que a recepção da palavra implicava a fé em Jesus Cristo, certo? Daí a proclamação da palavra pelos apóstolos, pelos 12, foram testemunhas que foram testemunhas oculares de Jesus, que no fundo é a encarnação da palavra de Deus. Até mesmo esta palavra, a palavra, eu vou falar muito da palavra, é a palavra relacionada com a palavra, baseada na palavra. Como eu disse no princípio, é um caso confuso, mas é isto. Observa-se a designação original do Novo Testamento, para a tradição dos Evangelhos, era precisamente logos. Era precisamente logos. Mas as coisas são traduzidas, irmãos. O que é logos? É a razão do mundo, é a lei do mundo, é o princípio ativo do mundo. Ou logos teo, no fundo é a palavra de Deus, é o que significa isto. E não a expressão que eu vou utilizar era evangelho. Denotava o apelo missionário, mas depois ficou assim. Estes termos correspondiam ao que nós vamos então antes no judaísmo para as Sagradas Escrituras. Era assim que funcionava. Não, a palavra não para com Jesus, ele continua naqueles que enviou. A continuidade entre aquele que envia, Deus, o meio, o enviado de Jesus e a proclamação, os discípulos, que é bem expresso em 1 João 1.1. Se vocês forem ver em João, não há comigo João, para perceberem o que é que estou a dizer. João. Não, peço desculpa. Primeiro João. Peço desculpa. Primeiro João. 1 a 3, o que é que diz? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Portanto, no fundo é aquilo que eu estava a referir. Não sei se estão a apanhar o que eu estou a dizer. No fundo, basicamente é isso. A palavra da vida é manifesta, é o conteúdo da proclamação cristã da palavra de Deus. Jesus é o portador da vida e da palavra de Deus. Também em João, aqui é mesmo em João 5.24, quem ouve e crê. Vamos lá, vamos lá ao slide. Vejam aqui João 5. João 5, 24. Leiam aqui que diz assim. Diz assim. Diz assim, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquilo que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Portanto, a palavra é anúncio, é a comunicação de uma nova vida e não é informação sobre algo. Estão a compreender a diferença? Não é uma informação, é realmente a palavra, aqui a palavra é anúncio e comunicação de uma nova vida. Agora, uns aceitam, outros não aceitam a Jesus, e a palavra é uma escolha entre a vida e a morte, a falar espiritualmente. Como no Antigo Testamento, a palavra é ativa nas pessoas, com elas se defrontam e aceitam. Também é ativa neles, para eles aquilo era uma coisa, era dos hipóteses também, a mesma coisa. O encontro com a palavra traz juízo para eles, era lei e palavra, daí que profecia. A palavra não é uma palavra de juízo, mas o juízo é trazido sobre as pessoas por elas mesmas quando têm a palavra. Estão a compreender? O juízo é trazido desta forma. Às vezes parece que a palavra de Deus ou traz bênção ou condenação, não é? A palavra não deixa ninguém um espaço neutro. Implica sempre uma resposta que resulta ou em aceitação e vida ou rejeição e morte. E é assim designado, estamos a falar espiritualmente. A palavra em Jesus é identificada com a palavra do Criador Divino, ela é pré-existente no princípio do mundo e é também através dele que o mundo foi criado. A palavra de Deus não é uma palavra impessoal, como se poderia concluir quando nós lemos em Gênesis 1, mas é uma palavra pessoal encarnada em Jesus, a inclusão da natureza no domínio da palavra também se verifica. E se nós formos a Mateus 4, é preciso. Se formos a Mateus 4, o que é que Jesus faz? A tal não vem do mar. A palavra altera as circunstâncias mesmo da natureza, certo? Mais do que isso, como acontecia, só que é diferente. O aspecto criador da palavra se reflete nos crentes, tornam-se novas criaturas. Se nós formos a Romanos 6.4, vemos isso. Portanto, a palavra também é criador, faz com que as pessoas... Vamos agora, vejam o que estou a dizer. Se não é fácil, é rápido.
6, 4. O que é que diz? Sorte que fomos. Romanos 6, 4. Exatamente. Já só? Isto é um aspecto criador da palavra, se reflete nos crentes, torna as escrituras. É o positivo. Sorte que temos, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos, pelo glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Portanto, no fundo, é tornar-nos novas escrituras. Ok? Certo? Amém. Está bem? Não sei se estão a acompanhar. Eu vou ser mais novo, porque não sei o que. No Novo Testamento não há como no Antigo tanta ênfase no aspecto da promessa implicada nas bênçãos, se for percebemos a minha palavra, nas bênçãos de Deus. A parte da promessa já foi cumprida com a vinda de Jesus Cristo. Nós aqui isto é diferente. Ouvindo a palavra da verdade, do Evangelho de Salvação, tendo nele Cristo, somos selados com o Espírito Santo prometido, que é a garantia da nossa herança e que até agora não podemos falar. Isto é o que está em Efésios, que nós já passámos aqui muitas vezes, alguém de 13 até 14. Não é? No fundo é isto. A situação mudou face ao Antigo Testamento. Mudou passando do povo. Como é que diz isto? Que esperava no Antigo Testamento, né? Ao cumprimento. No fundo, basicamente, a situação mudou face ao passado, no Antigo Testamento. Mudou passando do povo. Isto é diferente hoje em dia. O povo que esperava no Antigo Testamento ao cumprimento da antecipação do Novo Testamento. Portanto, a palavra de Deus não retornou vazia, mas estamos aqui. Um novo caminho e evidência de Jesus Cristo. Estão a compreender o que eu estou a dizer? Não sei se me estou a fazer entender. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Ok? Só para terminar, eu vou só terminar. A palavra é assim. A palavra, eu vou designar aqui duas referências. A palavra é externa e é interna. Para se comunicar aqui, isto tem que se fazer referência sempre à palavra bíblica, à linguística, externa, mas ao mesmo tempo é uma palavra interna que toca aos nossos corações em que nós queremos e acreditamos. Certo, irmãos? É assim que funciona. A palavra tem que ser entendida, tem que ser compreendida. Isto é a palavra externa. Para que se fixe nos nossos corações, isso é um Espírito prometido, que atua. O Espírito Santo atua na palavra e através dela. Nós às vezes falamos aqui no Espírito Santo. Isto é uma área, esta área do Espírito Santo também devia ser uma coisa que devia ser mais explícita para as pessoas. Devia ser mais, mas eu não vou ter ainda dessas coisas. É assim, o Espírito Santo atua na palavra e através dela. Mas se nós não compreendemos, a palavra não está cá, não há Espírito Santo nenhum. Eu já estou lá, eu chorei, o Espírito Santo não está, irmãos. Desculpem lá eu ser assim, falar desta maneira. Isto não funciona assim. A palavra tem que ser entendida. Eu não creio, e nem sou apologista ou defensor, não defendo inclinações espiritualistas. Os irmãos não me interpretem mal, excessivamente às vezes entusiásticos, mas é assim. O aspecto externo da palavra, a leitura, a pregação, o ouvir tem que existir, isto tem que estar presente no sentido da interiorização da palavra pela compreensão da mesma. Razão, fé, tem que existir, senão não funciona. Deus não consegue. Ora, eu escrevi isto desta forma, é assim, eu traduzi isto para isto. Deus não nos concede o Espírito Santo através do qual nós queremos. Estão a entender? Ou seja, não é por facto de nós queremos que o Espírito Santo vem para nós, ou habite em nós. O Espírito não é concedido também como uma acréscimo à palavra. A nossa palavra tem um Espírito. Não é assim. Não é assim. Fala! Está dito. No fundo está dito. Eu percebo. Andando para trás, fazendo aqui voltando ao princípio. Irmãos, é preciso compreender o significado da palavra, o contexto e o tempo histórico em que a palavra está. Para nós conseguirmos apreender os ensinamentos da Bíblia, temos que compreender. Porque se compreendermos, nós podemos crer naquilo que acreditamos. Acreditamos numa coisa que sabemos o que é. De outra forma não funciona. Eu deixo só isto. Pensem no que eu estou a dizer. E quando lerem a Bíblia, irmãos, lá em casa, ou quem leu, quem não leu, ou quando ouvirem a pregação, estejam atentos àquilo que eu vos alertei com o fato. Não é nenhum aviso, não é nenhum aviso. É uma forma de eu também contribuir para que todos nós possamos evoluir. Se não compreendermos o que está a ser dito, irmão, é palha. A palha não alimenta, mas não é a nós. É verdade. A palha alimenta, mas não é para nós. Nós precisamos do trigo. O trigo é o que faz o pão. O pão é assim. Claro. Ok? Amém. Amém. Espero que tenham gostado, se não gostaram. Não, mas é verdade.
Glória a Depois é que Deus. você me explica.